Fala, nação rubro-negra, bem-vindos à Atletas TV número 46. Estamos um pouco chateados depois de um roubo absurdo na Arena da Baixada. Passaram a mão na gente, mas a gente vem falar mais uma vez aqui para vocês como foi esse jogo. Vem com a gente. Então, pessoal, quem viu o jogo, presenciou, ouviu pela televisão, que o Atlético foi operado sem anestesia. Falei até pela ESPN no blog, falei que o Atlético foi totalmente operado, o juiz totalmente sem critério. Como é que é o nome do juiz, Adé? Flávio Rodrigues Souza, sei lá. Não interessa também o nome dele. Não interessa o nome dele. O cara é um pau no cu. A real é essa. Sabe o que eu acho engraçado, já falando sobre esse cara? Ele era o quarto árbitro do jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Será que o quarto árbitro que brigou com o Paulo Torre vai ser o árbitro do nosso próximo jogo? Porque parece que é um ciclo. Exatamente. Parece que é um ciclo. E até sendo bastante direto, vários lances claros, assim, de inversões no apito dele, cara. Lateral, que o cara perdia no grito pro jogador do Atlético Mineiro. A torcida chegou até a aplaudir a cada lance que ele fazia a favor do Atlético Mineiro, a torcida aplaudia. Eu via gente do meu lado, ali na Getúlio Vargas. E muito bacana assistir o jogo lá também. Muita gente já assistindo, dando risada já, porque não tem chance, cara. O Adé chegou até a falar pra gente, falou assim, quando o cara marcou o pênalti, ele tava na cara que ele ia fazer alguma coisa assim, na cara mesmo. Quando ele marcou o pênalti, foi só pra fechar com chave de merda o que ele tava fazendo, né? Exatamente. Porque a gente tá sofrendo de um problema que a gente sempre teve em jogos contra o Corinthians, cara, que a gente já jogava já sabendo. O que tá me deixando preocupado é que agora tá acontecendo em todos os jogos, que não é... Nesse caso teve o lance capital, mas não é exatamente um lance capital, tanto que o Paulo Torre ficou nervoso num lance que era um tiro de meta que não foi dado. Porque os caras ficam fazendo isso, cara. Faltinha que ele não dá. Minam um jogo. Exatamente. Ficam enchendo o nosso saco, cara. A gente fica bravo. Daí a gente vai assistir Bem Amigos, esses programas nacionais, e o cara fala assim, porra, mas o Paulo Torre deu esse chilique por causa de um tiro de canto. É que o cara, obviamente, que não assistiu o jogo do Atlético, né? Porque eles não assistem jogo daqui. Mas esses jogos, cara, se eu fico nervoso, imagina quem tá lá dentro se esforçando e querendo ganhar, cara. Deve ser muito difícil pros caras também. O nível da arbitragem brasileira, num todo, é muito fraco. A gente vai, provavelmente, reclamar muito ainda até dezembro. Ainda tem, né, essas teorias, né, que o Atlético assinou com o Esporte Interativo já, e por isso, né, a CBF e Globo teriam a intenção de prejudicar nós e os outros times, né, mas, enfim, né, eu acho que a gente tem que passar por cima desse tipo de coisa, né? É óbvio que a gente tem que citar, como a gente está citando, né, esse roubo, essa operação que foi feita no domingo, mas eu acho que agora a gente vai ter que também melhorar um pouquinho mais o nosso futebol dentro de campo, né? Atlético Mineiro aí 1-1, empate. A gente talvez até merecesse a vitória, principalmente por causa do pênalti não marcado no Walter, né? Que foi depois do gol do Atlético Mineiro. Mas a gente tá aí com um elenco um pouco deficitário, principalmente no banco, né? Foi lá quando a gente tem aí opções aí como o Marcos Guilherme, né? De novo, citar o Marcos Guilherme, né? Vai ficar chato já até discutir, mas tudo faz. Enfim, e as nossas opções aí, o Walter, né, tava no banco, né, de fato era a opção, se não é o Walter, é o André Lima, né, o André Lima entrou titular, né, fez sua parte, e agora acho que precisamos reforçar um pouquinho mais, né. Não, o elenco do Atlético, como o Fusca bem falou, é deficitário, sim. A gente sente a falta de um meia ali, um meia mais armador. Porém, o futebol, muita gente vai vir dizer e vai falar, pô, o futebol mudou, não existe mais camisa 10 que pare, pense, jogue a bola. Então, precisamos do meia. Não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso, a gente precisa do meia. Outra coisa que a gente precisa, eu vi que até o presidente falou no Twitter, falou bem assim, a gente precisava de um lateral esquerdo, a gente trouxe o Pará e todo mundo elogiou. Todo mundo elogiou, só que o futebol é resultado. O Pará não deu resultado ainda. Ou bota ele pra jogar e estão botando um meia no lugar. O Sid Clay é meia. Todo mundo já viu que ele rende melhor como meia, ele tá jogando como lateral. Esse já é um problema. Sai o Sid Clay, entra o Pará, que daí é lateral, tá no banco. Não faz muito sentido. Aí quarta-feira, vocês estão assistindo o programa, a gente tá gravando antes, saiu a notícia, o Léo Pereira ser emprestado. Já não vinha jogando, beleza, tá emprestado. Vilches não fica.
não era um puta jogador, assim, mas quem sabe um reserva importante. Temos a não renovação do Jadson, que pode estar a caminho do Fluminense, ou de outros times do Brasil, mas parece que fica no Brasil. Então são peças muito importantes que o Atlético está perdendo e não está conseguindo repor com a qualidade, com aquela qualidade comprovada, sabe? O Wanderson, que veio agora da Ferroviária, Marcão, que voltou da Ferroviária, Rosseto, que voltou da Ferroviária, são jogadores que não têm aquela qualidade comprovada. Podem vir a ser bons jogadores para esse ano, só que o Atlético precisa algo já. Não sei quando é que vai a janela, mas o Atlético precisa se reforçar urgente. E eu citaria nesse jogo específico 3 jogadores que mostram que esse é realmente um grande problema que a gente vai encarar pro resto do campeonato aí, que eu cito que é o Pablo, que nesse jogo especificamente jogou muito mal, na minha opinião. Passe de 1 metro, a bola batia na canela dele e saía. O Hernani, cara, que é um cara que ele divide um pouco a torcida, tem muita gente que gosta dele, mas assim, eu acho que o Jadson era melhor que ele parou, que eu posso falar, que ele parou de chutar todas as bolas que ele pega na frente da área, ele parou, acho que isso é dedo do Autuori. Ele se esforçou também no último jogo contra o Galo, ele apareceu bastante. E eu acho que o Autuori tá ajudando ele, e o Kleberson, cara, que, o Kleberson, desculpe, mas o Kleberson eu não consigo ter... Ele deu uma armada no final do jogo contra o Galo ali, que sorte que o cara não fez o gol. Que o Everton defendeu. Porque o Everton defendeu. Ele fez 2 defesas muito difíceis, o Everton, no jogo. E o Kleberson, né, que o Paulo André machucou, e o Paulo André é um cara que a gente sabia desde o início que ele não é um cara que vai jogar regularmente no Brasileiro. Isso a gente vem falando aí. E agora a gente perdeu todos os outros caras que estavam no lugar dele, né? Pois é. Então... Eu citaria esses 3 para mostrar que foi no mesmo jogo que caiu um pouco de qualidade, né? Depois a gente fica falando, mas vocês não falaram que o Atlético tinha um elenco bom no começo do ano? Tinha. E aí tá meio que se desfazendo com poucas peças. Resumindo, até pra gente encerrar o pós-jogo, eu acho que dá pra gente fazer algumas afirmações. É preocupante a situação do Atlético no Brasileiro? Não é tão preocupante, é começo. É começo e a gente precisa de reforços. O Atlético tem um elenco ruim? Tem um elenco ruim. Ele é um elenco que falta um complemento. O Atlético tem um bom 11? Quem sabe? Uma pecinha ali, uma pecinha aqui, fecha um bom 11. Se a gente vai brigar por Libertadores, vai brigar lá em cima, isso com o passar do Brasileiro a gente vai descobrir. Só foram 2 rodadas até agora, a gente tem um empate que a gente poderia ter vencido, poderia ter acontecido o que aconteceu nesse jogo contra o Atlético Mineiro, foi muito louco, mas o do Palmeiras a gente mereceu perder e ponto. Então, mas do Galo, beleza, a gente poderia até ter saído com a vitória e deveria ter saído, que era um jogo em casa. Agora a gente tem Botafogo hoje, 7h30 em Juiz de Fora. É um jogo que a gente precisa ganhar. Por quê? O Botafogo vai brigar para não cair. Esse a gente já consegue ver. Um time que tem Anderson Aquino na frente no ataque, já dá para ter uma base. Então o Atlético precisa ir lá e fazer os 3 pontos. Se vão deixar isso acontecer... Isso aí é cenas dos próximos capítulos. O Botafogo, só pra comentar aí também, pra gente não deixar passar batida, que pediram pra falar do Paulo Autuori. Realmente o Paulo Autuori tem feito aí um bom trabalho, principalmente com esse elenco jovem que nós temos, né? Os jogadores respeitam muito ele, e eu acho que até um pouco do nervosismo passado dentro de campo era justamente por causa do nervosismo que o Autuori estava demonstrando, né, fora do campo. Então, eu acho que o Autuori é um técnico muito competente e pediu reforços na vinda, né, como a gente já também tinha destacado. Imagina-se que os reforços venham aí até Imagina-se, a priori, julho, não é o Wanderson, vamos dizer. Não é o Wanderson que foi o pedido do Autuori, com certeza. E eu acho que hoje, contra o Botafogo, lá em Juiz de Fora, saudades de Juiz de Fora, eu acho que a gente pode aí sim dar esse primeiro arranque, né? Daí temos o Figueirense no final de semana. Seria muito interessante já pontuar aí 6 vezes. Se Deus quiser. Pra pegar a parte de cima da tabela. Em casa. Em casa, também na Baixada. É um jogo que a gente precisa ganhar. A gente tem que partir do princípio que a gente precisa ganhar em casa e pelo menos empatar fora de casa. Então tem que fazer essa conta. E a gente tem que aproveitar que os times
lá do Rio de Janeiro não estão jogando em casa, não estão jogando fora. Exato. A gente perdeu pro Fluminense na Primeira Liga, mas no Brasileiro dá para fazer essa conta aí. Já que hoje o programa a gente tá falando bastante reforços, né, o nosso título de programa, a gente vai falar um pouquinho no quadro DIF, né, que voltou mais uma vez para a alegria dos fã-clubes da 3TV. Nós vamos falar sobre alguns jogadores aí que estão sendo ventilados, especulados, sondados e inventados no Atlético. Beleza? Roda essa vinheta maravilhosa. Bom, o primeiro nome que a gente tem que falar, o nome mais importante, que é um nome que está sendo ventilado no Atlético, a gente sabe a dificuldade dele, é o Alex do Internacional. Um meia que está tentando sua rescisão direta do contrato, acabou jogando o último jogo e foi expulso em menos de 10 minutos. A Nádia falou até no blog dela que foi um nome realmente sondado pelo Atlético, um nome em estudo, porém o salário assusta, né? O salário é muito superior ao nosso teto salarial. Então, é o dobro do que o nosso jogador que mais ganha. Então, a chance é... Vamos falar bem claro agora, pra quem fica... O Alex tá no CT. Não, ele não tá no CT. Vamos já falar bem diretamente. Nem ele, nem o Thiago Neves. Nem ele, nem o Thiago Neves. Esqueçam o Thiago Neves. O Thiago Neves tá lá na casa do chapéu. Cara, se o Thiago Neves vier, cara, eu juro por Deus que a gente bota a cara dele em cima aqui do banner da 3TV. Eu juro por Deus, vocês podem gravar se vocês quiserem. Vai ser Thiago Neves TV. Fechou, por 2 programas Thiago Neves TV. Ok. Alex... Ele é um jogador muito, muito bacana pro Atlético, seria aquele meia que a gente procura, mas é muito difícil ver. Ele teria que rescindir o contrato, teria que diminuir o seu contrato em quase 200 mil. A gente sabe que é difícil. Tem mercado, né? Tem o Atlético, certamente outros times do futebol brasileiro que já procuraram o Alex até durante o ano e também... Eu acho que teriam mais poder de pagar o que ele pede. E o Alex já foi sondado ano passado, né? Foi. Pelo Atlético. Também esbarramos, né, na questão salarial. E pois é muito difícil. Mas esperamos jogadores desse calibre, né, pro segundo semestre. Aí, só complementando o que a gente falou antes aí no programa. É que é muito difícil, né? O Alex, ele ganhava 700, ele renovou por 400, que é metade do que ele ganhava e é o dobro do que a gente paga. Então aí você tem que ver a disparidade financeira dos dois clubes. Exatamente. Né? E agora vamos falar de um outro jogador, o Héctor Canteiros. Né? Tito Canteiros, do antigo Vélez e agora no Flamengo. Jogou muita bola no Vélez, né? No Flamengo já não foi tão bem. Agora, o Canteiros, ele é como se fosse uma cavada que colocaram ele no Atlético. Um jornalista do Rio de Janeiro comentou sobre a possível sondagem do Atlético. O Atlético sonda vários jogadores. Isso é normal no clube de futebol de Série A. É normal. Vocês têm que entender que quando sai o Atlético sondou X jogador. Não quer dizer que está tudo acertado e ele vem. Ele quer saber o valor, quer saber fazer um padrão de mercado, daí fazer todas essas questões para aí contratar. Foi um caso, o Curitiba pediu o Canteiros na negociação pelo zagueiro Juninho e acabou não dando certo, o Juninho acabou ficando no Curitiba. E o Canteiros acabou sendo completamente deixado de lado no Flamengo. Se vai sair ou não, agora é mais pra frente, mas a gente vai ter que saber. A gente vai ter que ver mais pra frente, os próximos capítulos. Só que o Atlético precisa de um segundo volante. Isso a gente é bem claro, já o Atlético precisa, com a saída do Jadson, que vai ficar aí no futebol brasileiro, você vai ver ainda ele na Série A, por outro time. Bom, a gente precisa, né? Exatamente, até porque, né, como a Def tinha comentado, o Hernani ainda é irregular. Hernani sendo Hernani é bom. Hernani tentando ser o Pirlo, tentando ser o Pogba no Yaya Touré. Complica, né? Então eu acho que a vinda do Canteiros seria um bom nome. E pessoal, também só a gente comentou antes no programa aqui em off, não é tão fácil fazer negociações como vocês sugerem às vezes, né? Não é figurinha do brasileiro. Não é, já vamos fazer um pacote aqui, pegar nossas tiristas, jogar para outro time. Cara, nem no futebol manager dá. Nem no futebol manager, porque daí eles já te cortam. Eles já te cortam. Chegou um cara e falou, não vou falar o nome pra você não passar vergonha em público. O cara chegou, porra, mas a gente tem que pegar todas as tiriças, tem que pegar Marcos Guilherme, tem que pegar Nani, tem que pegar Crisan, tem que pegar Bruno Mota, começaram a xingar todo mundo da base do Atlético, pegaram todos os jogadores da base do Atlético e falaram, e mandem pro Emirados, mandem que eles vão correndo e tragam o Thiago Neves, tenho certeza que o time vai aceitar. Tá trocando o Tazo, cacete. Não é figurinha, cara, e não tem como se livrar de 4 piadas base, cara. Quem não sabe, o Atlético, você tem vários exemplos que a gente faz dinheiro com coisa absurda. Fizemos dinheiro com o Fernandão,
quem diz que não pode fazer dinheiro ainda com um jogador que tem potencial, que a gente ainda acredita que tenha potencial, e vamos apoiar sempre, né? Que Hernani, Bruno Mota, o Crisan depois dessa toda ali, mas a gente tem nossas opiniões diferenciadas aí sobre o caso. Mas, enfim... Gente, pra finalizar o DIF, que já foi longo demais... Só eu queria fazer um parênteses. Deixa eu falar. Que talvez a melhor opção que a gente tem de segundo volante no elenco se chama Fernando Barrentos. Pois é, e ele não joga. Só que não joga. Então tem que contratar mesmo. Tem que contratar esse nosso amigo aí. Nosso recado, então, pra piazada da base, do Atlético, aí, continue nessa, pô. Vamos lá, piazada. O Atlético é feito da base, a gente tem que subir e mandar bala, beleza? Um abraço a todos vocês, vamos lá. Copa do Brasil, né, pessoal? Então a gente passou pelo Dom Bosco na segunda fase, né? Somos nós e o Operário de Ponta Grossa, os únicos paranaenses a chegar na terceira fase. 6-0 com gol de Crisan no final do jogo ali. Só que não saiu gol. Só que menos um. Só que não deu muito certo. Porque a torcida... Fazia tempo que eu não via a torcida pegar no pé de alguém como pegar no pé do Crisan. Não sei como vai ser nos próximos jogos quando ele entrar, mas enfim, né? A situação é um pouquinho complicada. Mas passamos bem, jogamos tranquilo. Dom Bosco também, adversário muito frágil, né? A gente ali, a goleada era esperada e aconteceu, graças a Deus. E agora temos Chapecoense, né? Foi lá em Adé, terceira fase. A última fase antes aí das oitavas, né? Quem cair desse jogo é certo que vai pro Sul-Americano. O que vocês esperam? Que a gente vai pra cima? Vamos escolher o caminho da Copa do Brasil? Ou será que talvez possa ser um jogo mais mole, né? Por causa dessa possibilidade, né? Porque a Sul-Americana é o caminho talvez mais curto, né? E não é. Não é. É que assim, é que a galera pensa assim, pô, os adversários são mais fracos e tudo mais. Só que tem um problema, que a gente sentiu ano passado esse problema. A questão logística é um problema muito grande. A gente sabe o clima de guerra que vira jogo contra paraguaios e demais outros países. Vocês viram a guerra que foi com aquele Esportivo Luquenho. Então, não é tão fácil assim. Não é nada fácil. A grana também recebida, tudo mais, não é toda essa coisa que fala. A sorte que foi aquela subida do dólar absurda. A gente acabou ganhando ali uma graninha boa depois de passar de Joinville e Brasília, né? Passamos Joinville e Brasília. Isso mesmo. Então, mas enfim, eu claro, quero a classificação no Atlético contra o Chapecoense. Já lembrando, o primeiro jogo vai ser na Arena da Baixada. Decidimos na Arena Chapecó, Arena Condá, Arena do Índio Condá. E é longe, pesado. Quem quiser ir, o Fusca vai. Olha, é longe. Acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente da Copa do Brasil. Só em julho, né? Só em julho. Então vamos pensar no Brasileirão. Vamos mandar abraço. Roda aí. Roda abraço. Antes do abraço, já mandar vocês irem novamente no site do Toque Brindes, tá? Aqui em cima do Adé ali. Vocês podem ir, olha lá, ó. Esse ali é o programa de joia na CNT. Exatamente. Então, para vocês irem no site, irem na nossa seção de canecas lá, vocês podem ver vários outros modelos novos. A gente tem uma venda bacana, estamos levando muita coisa boa lá para Toque Brindes, nossos amigos, beleza? E nosso segundo aviso também é aqui, né? Aqui embaixo. Eu estou fazendo a seta certa. Acho que estou, né? A seta certa aqui para Aimoré Fogos, que em breve a gente vai fazer muita coisa legal. Mas lembre-se que tem sempre um parceiro da 13 TV na Aimoré. Se quiserem fazer a festa no próximo jogo aí contra o Figueirense, um caminho para o inferno, um caminho para não sei o que, estourar uns fogos aí, comprem na Aimoré Fogos e falem que viram conosco. Na 13 TV vocês ganham um desconto bacana. Lá é todo mundo, é tudo gente nossa. Nossos abraços, para terminar rapidinho. Eu quero mandar um abraço pro Alisson, que assistiu um workshop de marketing esportivo comigo nesse final de semana, ganhou uma camiseta do nosso amigo Mauro Osman, deu a camiseta número 5 pra ele aí, abraço e obrigado por assistir. Mandar um abraço pra piazada que me viu no jogo e não falou sempre, mandar um beijo pra Thaís, minha namorada, te amo. Bom, vou primeiro mandar um abraço aí pra galera do Torcidos Fanáticos, recebeu eu e o Furlan no sábado, né, a gente fez uma gravação bem legal aí, pedindo aí a liberação aí da festa completa pra eles lá na Baixada, espero que dê tudo certo pra vocês, grande abraço. Abraço meu amigo Guilherme El-Sayed, mora lá em Barcelona, tava me cobrando há muito tempo, hein, eu esqueci o abraço pra ele, né, porra, mano. Que bom, hein? Acho que é bom ir no Camp Nou todo final de semana, né? Tá bom, né? Tá bom. E abraço pro Lucas Melo, pô, também tava devendo desde lá nas atletivas da final, então, Lucas, tamo junto, mestre.
Meus 2 abraços, meu primeiro abraço também vai para o pessoal da torcida dos Fanáticos, receberam muito bem a gente, vejam o vídeo na página deles. E o meu segundo abraço, beijo, vai ser para a namorada do Adé, para a Mila e também para a Michele, que são as nossas queridas repórteres femininas, que logo logo vão vir fazer mais matérias com a gente, beleza? Beleza. Aguardem as meninas aí. Valeu, pesada. Valeu, galera. Vamos aí até semana que vem. Compartilhe, comente e é nóis. Valeu.